Prezados irmãos, estamos aqui para mais uma lição. Um estudo bíblico que estamos fazendo é um curso. Terminamos na lição passada sobre a oração no Velho Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a oração em o Novo Testamento. Como eu disse, é um curso, o ministério e o poder da oração. É esse curso que nós estamos estudando sobre ele, sobre a oração e o poder. Não podemos esquecer que dentro da oração também nós estamos falando, e essa lição de hoje fala muito sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo. Então, a oração em o Novo Testamento. O nosso texto áureo é 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, que o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Eu já falei aqui, em estudos anteriores, que certa vez perguntaram para o grande pregador, evangelista mundial do século XX, o maior, segundo ficou assim determinado, que foi o maior evangelista do século XX, foi o pastor Billy Graham. Perguntaram então para Billy Graham quantas vezes ele orava por dia, e ele então respondeu: uma vez. Então a pessoa que fazia essa pergunta ficou admirada: mas o senhor só ora uma vez por dia? E ele disse: sim, porque lá em 1 Tessalonicenses 5 está escrito: orai sem cessar, orai sem cessar. Então a oração não para, a oração não para. A verdade prática dessa lição, ela vem trazer uma ênfase, vem mostrar que a oração em o Novo Testamento tem como padrão a fé, a intensidade e a perseverança. A fé, a intensidade e a perseverança. Nas leituras bíblicas diárias, nós aprendemos que Jesus orou durante o seu ministério. Jesus orou durante o seu ministério. Está lá em Marcos 1, 35. Jesus ensina sobre a oração. Está lá em João 15, o verso 7 e o verso 16. Também que a igreja primitiva perseverava unânime em oração. Isso nós lemos em Efésios 1, 15 e 17. Paulo também tinha uma vida de oração. Isso tudo nós vamos ver aqui na lição, mas nós já vamos aqui introduzindo, já começando com essas palavras. A lição de hoje baseia-se no livro de Lucas, último capítulo de Lucas, que é o capítulo 24, fazendo uma ligação com Atos, capítulo 1, porque os dois livros, Atos e Lucas, foram escritos por o mesmo autor, que foi Lucas. E ali terminando, foi como que uma continuação, da narrativa que Lucas fazia do Evangelho, passando para o livro de Atos. Ele falou assim, no capítulo 24, Lucas, versos 46 e 49. Vamos ler até o 53, que diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Agora já no verso 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso era muito importante. Ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Não era para sair assim, já pregando. Não, eles não estavam preparados. Eles tinham que ficar lá, esperar, como aconteceu, nós vamos ler na frente, quando aconteceu, de eles ficarem cheios do Espírito Santo.
Então aí sim, podia ficar. Mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui no versículo 52 diz: e adorando eles, quer dizer, adorando Jesus, eles retornaram com grande júbilo para Jerusalém. Aqui nós vemos uma particularidade dos discípulos, dos apóstolos discípulos com Jesus, porque normalmente tem se lançado dúvida, os incrédulos, os críticos, que Jesus não era Deus. E um judeu só adorava Deus. Judeu não adorava qualquer um, não. Ele só adorava Deus. E aqui diz que eles adoraram. Adorando-o. Quer dizer, quando Jesus foi assunto aos céus, eles o adoraram. Então eles reconheceram a divindade de Jesus. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, aqui Lucas encerra, né, aqui o seu evangelho e mostrando essa parte importante, essa parte histórica importante foi a ascensão de Jesus aos céus. E agora vamos passar para o livro de Atos, capítulo 1, que é, como eu disse, bem dizer, uma continuação do livro de Lucas. E aqui no capítulo 1, versículo 4, nós vamos ler 4, 5, 12, 14. São os versículos do capítulo 1 de Atos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Olha só a ligação dos dois livros, né? Como nós já lemos anteriormente em Lucas. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, era um evento que era esperado, como veio, né? 50 dias depois da Páscoa, veio o Espírito Santo, desceu sobre eles. Então, não era muitos dias mesmo. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Aqui nós ficamos sabendo qual foi o monte de onde Jesus foi para o céu. Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Era mais ou menos 1,5 km, não era mais que isso, que era o que o judeu poderia caminhar no sábado. Era essa distância. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A família de Jesus ali, José já teria morrido, estava só Maria com os filhos. E já possivelmente também já eles teriam se convertido, porque no começo eles não estavam crendo em Jesus. Nós lemos isso lá no Evangelho, que eles não criam em Jesus. E aí, ali Tiago, o irmão de Jesus, já teria se convertido. Jesus aparecera para ele e ele se convertera, né? Agora vamos passar para o assunto da lição, né? A lição mesmo de hoje, que é a oração no Novo Testamento, que nós não vamos falar sobre tudo, como eu tenho sempre falado aqui, que esse estudo não é exaustivo. Não temos condições de fazer um estudo exaustivo sobre a oração no Novo Testamento. Assim, numa pegada, numa lição assim, não dá. Mas vamos ver aqui alguns pontos. Estudar a respeito da oração em o Novo Testamento é conhecer o princípio de uma nova fase do relacionamento com Deus, relacionamento de Deus com o homem. Uma fase iniciada na cruz de Cristo, consolidada na descida do Espírito Santo, que está aqui na lição, na leitura que fizemos, sobre a igreja. Então ali,
o início do ministério da igreja, vamos dizer assim, da existência até da igreja, é ali. E Jesus não está mais aqui, mas através da meditação, da mediação, né, de Jesus, o homem tem acesso direto a Deus em qualquer lugar. Mais do que acesso, o crente em Jesus torna-se habitação do Espírito Santo. Isso é um ponto importante. E eu vi recentemente uma pregação de um sueco, um pastor sueco. Ele pregou sobre templos vivos. Nós somos templos vivos. E nós devemos entender bem isso. Acabou o templo. Não tem mais o templo. Agora o templo somos nós. Isso é outro assunto que nós não vamos difundir aqui. Eu só aproveitei aqui um ensejo dessa colocação da lição para falar sobre isso. E eu até tenho meditado sobre a questão da pandemia. Mereceria uma mensagem, né? Pode ser até um tema de uma mensagem para frente, que eu pregue. Mas aqui, assim, rapidamente, eu disse que eu meditei sobre a pandemia nesses dias e vi uma parte positiva. Pastor, que negócio é esse? Parte positiva em pandemia, o senhor acha? Lembra lá de Romanos, capítulo 8, que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, até a pandemia coopera. Em que sentido? De que os crentes foram obrigados a sair das igrejas. Mas não é para sair, ficar em casa, vendo televisão, vendo novela. Não. Os crentes, aquelas reuniões enormes, grandes aglomerações, não pode ter agora. Mas o crente pode estar em casa, orando, lendo a Bíblia, assistindo pela live. Não parou, né? Nas igrejas não pararam. Um exemplo é nós aqui. Não pararam. Mas nós temos que ter, nós precisamos ter essa convicção. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não está lá na igreja, não. Não está aí na igreja onde você está agora. Não. O templo somos nós. O Espírito Santo está em nós. Nós somos templos vivos. Temos que ir para a rua para testemunhar de Jesus, evangelizar. E, enfim, temos que ter essa. Em Atos capítulo 8, aconteceu com a igreja de Jerusalém justamente isso. E a igreja de Antioquia surgiu, Samaria surgiu por causa disso. Agora, voltando aqui para a lição. O primeiro ponto, a oração no início da igreja. A oração no início da igreja. Jesus volta para o céu, como nós já vimos. Antes de ascender aos céus, Jesus reuniu-se com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Como nós vimos lá, e eu falei, né? Deu aquela instrução. Ora, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Jesus tinha falado para eles. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E Deus também tem um trabalho glorioso para realizarmos, nós hoje. Porém, não podemos fazer a obra dele de qualquer maneira. Precisamos do poder do Espírito Santo. Necessitamos revestimento do revestimento do poder do alto para realizar a obra de Deus. Como eles lá precisavam e não podiam sair de Jerusalém para fazer a obra do jeito que estavam, nós também não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do alto. Agora vem a primeira reunião de oração. Onde que nós vamos encontrar a primeira reunião de oração? Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram no cenáculo, na oração, lá conforme Atos 1, 13 e 14. Lemos lá. Podemos dizer que esta foi a primeira reunião de oração da igreja. Porque a igreja também nem existia. Ela está passando a existir ali, dali para frente, que a igreja vai existir. Mas essa reunião do cenáculo, onde eles foram cheios do Espírito Santo, ali foi a primeira reunião de oração da igreja cristã.
Os discípulos aguardaram, eles foram obedientes, ficaram lá em Jerusalém, esperando a promessa de Jesus, até que do alto eles foram revestidos de poder. Ninguém foi excluído. Eu acho interessante esse ponto aqui. Achei muito interessante quando eu estudava a lição, que ninguém foi excluído para ser cheio do Espírito Santo. Todos que estavam lá em oração, preparados. Eu quero dizer, não é assim. O poder do Espírito Santo, Deus manda para quem? De qualquer maneira, qualquer pessoa. Não. Mas aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam orando, aqueles que estavam obedecendo a palavra, esperando, receberam o poder do Espírito Santo. Assim também somos nós. Ninguém é excluído por Deus para receber o poder do Espírito Santo. Basta que a gente se enquadre. Temos que nos enquadrar, nos preparar, nos santificar, nos consagrar. Não vai ser diferente. E Deus não vai deixar de mandar o seu poder. Ali houve conversões de várias pessoas, multiplicação de milagres, e a unidade da igreja e a comunhão também entre os irmãos. Isso aí foi o resultado da descida do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Isso tudo aqui, milagres, unidade da igreja, comunhão entre os irmãos. E hoje também não é diferente. A oração ante a perseguição. Foi só começar a pregação, começar ali os apóstolos, e o apóstolo Pedro liderando aquele movimento de evangelização e pregação, que já houve uma perseguição. Por quê? A inveja dos religiosos, do sistema religioso. Ali foi isso. Mas a perseguição da igreja pode se dar por outros motivos, até político. Porque sabe que a igreja é contra certas práticas mundanas. Então, pode sim ter uma perseguição da igreja por questões políticas. Mas ali não, ali era por inveja. E Pedro e os irmãos, os cristãos ali, não se abateram. Diz aqui que unânimes levantaram a voz a Deus. Está no Atos capítulo 4, versículo 24. E por causa disso, desse movimento, dessa oração fervorosa, dessa fé que eles tiveram no Senhor, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ora, irmãos, isso aqui é importante. O Espírito Santo veio, batizou a igreja, veio morar com a igreja. Agora, nós não vamos ficar esperando em Jerusalém para um novo batismo no Espírito Santo. Não. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos consagrar, nós vamos nos entregar, nós vamos renunciar ao pecado, consagrar a Deus, nossa vida a Deus, viver em obediência e vamos ser cheios do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. Agora o que existe para a igreja é a plenitude, é ser cheio, porque batismo já foi lá em Jerusalém. Mas agora o Espírito Santo está à disposição de todos. Está aqui morando com a igreja. Não vai descer mais, porque já desceu. Já está aqui, morando com a igreja. Agora nós vamos simplesmente sermos cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso é importante. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Todos eles havia abundante graça. Vamos passar para o segundo ponto agora, que é princípios da oração congregacional. O que é a oração congregacional? É a oração da igreja. A igreja reunida. A oração congregacional é a igreja reunida. O crescimento da obra de Deus. A oração da igreja, ela tem que ser no sentido da obra de Deus, do crescimento da obra de Deus. Jesus disse para os discípulos: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, 20, que é a grande comissão. Então, crescimento da obra de Deus. A igreja, quando reúne, ela vai orar, claro que há outras necessidades, né? Tem outras necessidades, sim. Existe pessoas que estão precisando porque estão doentes, né? Precisamos interceder pelos enfermos, pelos desempregados, pelos que estão presos e tantas outras coisas. Agora, principalmente na pandemia, existem muitas outras necessidades. Que a igreja congregacional, ou seja, congregada na congregação, pode orar. E a oração também dos líderes. A igreja também tem que orar pelos seus líderes. Nós vemos, todo crente se sente confortado e confiante, tendo a certeza das orações intercessórias dos seus dirigentes, inclusive nas reuniões congregacionais, dedicadas à oração. As igrejas têm reuniões específicas, dedicadas à oração, e nós devemos participar e orar junto, né? Paulo recomendou ao pastor Timóteo: admoesta-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, que é a mesma coisa que oração, rogo, pedido, né? E orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, a oração da igreja, a oração congregacional, ela tem esse sentido, né? De orar pelo crescimento da obra de Deus, orar pelas necessidades das pessoas, uns dos outros, também orar pelos líderes da igreja. Nós encontramos os exemplos de líderes que oravam, Pedro e João, lá em Atos 3. Os 12, em Atos 6, lá na escolha do primeiro diácono, né, que lá foi escolhido, Matias, né, foi escolhido. Então está ali os 12, porque Matias foi incluído no lugar de Judas. Pedro, em Atos 9 e 10, Paulo e Barnabé, e Paulo e Silas, e só Paulo com os anciãos de Éfeso. Assim, oração congregacional, a oração da igreja reunida. Agora vem o apóstolo Paulo e a oração. O apóstolo Paulo escreveu 3 epístolas. É o maior autor, tirando os evangelhos, é o maior autor do Novo Testamento. Então, e também tem uma parte importante no apóstolo Paulo. Da onde ele tirou todas aquelas coisas que ele escreveu? Foi da cabeça dele? Não, senhores. Não foi da cabeça. Ele era um grande filósofo, era doutor em leis, né? Grande advogado, era um homem de uma cultura enorme, mas o que ele escreveu, ele diz em Efésios capítulo 2, que o que ele escreveu ali não foi dele. Ele recebeu uma revelação. No capítulo 1, que ele escreveu no capítulo 1, ele fala no 2, foi por revelação. Então, Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelações acerca das doutrinas cristãs. Como eu disse, foi ele que mais escreveu. Isso com certeza se deve ao fato de que ele orava. Seu amor dedicado, sua dedicação e zelo pela obra de Deus são incontestáveis e admiráveis. Não dá para ser produtivo na obra de Deus. Eu falo assim, as minhas experiências, de vez em quando eu comento aqui em casa, com amigos, com irmãos, eu comento com os filhos que são pastores. O pregador tem que ter conhecimento de mundo, visão de mundo. O que é o mundo? Como é que o mundo é? Como é que funciona o mundo? Isso se aprende na escola. Segunda coisa, conhecer muito a Bíblia. Conhecer muito a Bíblia, porque a Bíblia é o texto bíblico que o Espírito Santo usa. Terceiro lugar,
o pregador tem que ter revelação do que ele vai pregar. O pregador tem que ter revelação de Deus para pregar. Ele não prega dele mesmo. Ele não prega do conhecimento que ele adquiriu na escola. Não, ele prega da revelação que ele recebeu de Deus. Então, Paulo era assim. Paulo é um exemplo de como Deus pode transformar o caráter daquele que se entrega a ele, sem reservas. Porque se a gente vê a história de Paulo em Gálatas 1,14, ele conta, mas está lá nos primeiros capítulos de Atos, né? Capítulo 7, ele estava lá quando mataram Estevão. No capítulo 9, ele ia perseguir a igreja de Damasco. Então, ele era um sujeito muito violento, mas Deus transformou ele. Agora, segunda coisa, o zelo de Paulo pela ordem na igreja. Paulo cuidava da questão da ordem na igreja. Ele deixara Tito na igreja de Creta para que cuidasse das questões éticas e administrativas da comunidade. Uma coisa importante, meus irmãos, é que na lição diz assim: se os conselhos de Paulo a Tito fossem observados por todas as igrejas, não haveria tantos problemas na condução do rebanho do Senhor. Porque Paulo, em muitos lugares, fala assim, o obreiro não pode ser neófito, ou seja, novo na fé. Tem que ser experiente, tem que ser experimentado, conhecer bem a palavra, como eu disse, conhecer mais outras coisas mais, conhecer o mundo, a cultura do mundo também. Estou falando aí de conhecimento de escola, né? Então, para que ele seja um obreiro eficiente. E Paulo, ele era assim, ele cuidava das coisas, gostava das coisas organizadas. Quando nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala que na igreja tem que ser feito tudo com decência e ordem. Tudo na igreja tem que ser com decência e ordem. E ele prova isso quando ele fala para Tito, né? Sobre as qualidades indispensáveis dos obreiros da igreja, tinha que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Os filhos, né? E filhos desobedientes. Irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, aquele que cuida da despensa da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Tito 1, de 5 a 9. Essas são as qualidades do obreiro que Paulo falava aí em Creta, onde estava Tito. A igreja tem que estar assim. Os obreiros têm que ser assim. Obreiro não pode ser de qualquer maneira, qualquer um. Não, tem que ter qualidades. Obreiros têm que ter qualidades. E nós vamos encontrar Paulo orando também com os irmãos, com as irmãs, em Atos 16, né, as irmãs lá, Lídia, aquelas mulheres, com os anciãos de Éfeso, lá em Atos 20, 36, com um grupo de discípulos em Tiro, lá na Fenícia, no começo do cristianismo, Atos 21, e aí, repetidas vezes, ele rogava as orações, ajudando-nos também vós, com orações por nós. Quer dizer, ele não somente orava, mas ele também pedia orações por ele. Orando também juntamente por nós. Então, Paulo não somente, Colossenses 4:3, Paulo não somente ele ensinava a oração, mas ele também orava e também dependia das orações dos irmãos. Não é diferente hoje. Nós continuamos dependendo das orações dos irmãos. Pastores, líderes e todos nós. Agora, irmãos, indo para a conclusão. A igreja nasceu e cresceu mediante a oração. Isso é importante. A igreja nasceu e cresceu mediante a oração. Então, oração
imprescindível. E os pastores sabem disso. Por isso que os pastores sempre se preocupam em conclamar a igreja para a oração. Porque sem oração, como dizia o pastor Batista, que com muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É assim que funciona. Agora, irmãos, para encerrar, ajudando aí vocês a responder o questionário, nós vamos dar aqui uma cola, né? Vamos dar uma cola para o questionário. Onde aconteceu a primeira reunião de oração da igreja primitiva? Primeira reunião da igreja primitiva, no cenáculo. Atos 1, 13 e 14. Primeira reunião. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo? Conversão de várias pessoas, a multiplicação de milagres, a unidade da igreja e a comunhão entre os irmãos. Esse foi o resultado e que o Espírito Santo promoveu e continua promovendo entre nós. Cite 3 exemplos de líderes que oravam. Aí no texto, na lição, nós vimos muitos, né? Paulo, Pedro, João, Silas e muitos mais. O que Paulo asseverava nos versículos 5 a 9 do primeiro capítulo de Tito, ali é onde nós falamos muito agora no final. Ele asseverava qualidades indispensáveis nos obreiros da igreja de Cristo, que inclui, certamente, a oração. Não fica de fora a oração. Qual é a exortação de Paulo aos crentes de Tessalônica e que serve para nós também hoje em dia? Orar sem cessar. 2 Tessalonicenses 5, 17. É o conselho de Paulo para nós, para a igreja do século 21. Foi e continua sendo no século 21 o conselho de Paulo para nós. Orar sem cessar. Muito obrigado, mas antes quero agradecer a Deus. Senhor Deus, agradeço por ter tido a oportunidade de ministrar essa lição de muita importância. Eu não fui suficiente. Eu não falei tudo que deveria e nem saberia falar. Mas o Espírito Santo sabe. E eu peço que o Espírito Santo complete esse estudo no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos.